Olá, tudo bem? Aqui é o canal Madeirarte Wood, apresentando aqui uma belezinha que nós estamos adquirindo na troca da nossa serra, que veio já de fábrica, a DeWalt 745, e falar alguns aspectos dessa lâmina que me atraiu e me convenceu a comprar, mesmo não sendo 10 polegadas. Primeiro, custo-benefício. Segundo, o dispositivo touchback, que é aquele toque de volta, né? Ou retrocesso, ou o famoso coice. Nós já temos o cutelo na serra para evitar que a madeira se feche quando estivermos serrando. Mas isso aqui é uma serra de 8 1/4, americana, que vai dar 210 milímetros, ou seja, ela não é 10 polegadas, não é 254, mas para quem trabalha como eu, como robista, trabalho mais artesanal, mais preciso, atende perfeitamente a nossa necessidade aqui. Então é uma lâmina barata da DeWalt e com sistema de cutelo de fuga nos seus dentes. E nós vamos apresentar isso aqui com mais detalhe. Agora nós vamos abrir a embalagem para retirar a serra e falar rapidamente de um detalhe desta serra que me motivou a comprar. Então vamos abrir. Ok, então vocês percebem que ela é uma serra menor do que a que está na máquina. Geralmente aqui ela vem com 10 polegadas, 254 milímetros. Toda vez que a gente trabalha com equipamentos de fabricação americana, nós sempre vamos trabalhar com a polegada, porque o sistema de medida americano, norte-americano ou anglo-saxônico são polegadas. E vem convencionado aqui 210 milímetros. Se fosse 10 polegadas, seria 254, porque uma polegada tem aproximadamente 25,4 milímetros. Então, aproximadamente 25,4 milímetros, que é uma polegada, multiplicado por 10, vai dar 254 milímetros. Então, o detalhe é que eu já compro essa serra, ela já vem para mim com a furação exata do eixo da nossa máquina, que é 5/8, que transformado em milímetro vai dar 16 milímetros. Tá? Tem essa ranhura aqui, que elas servem de resfriamento e serve também de redução de ruído. Tá? Então, é uma serra que tem essas entradas aqui, ela tem um dispositivo para, além de ser silenciosa, aquecer menos. Mas o que me chamou a atenção, que é o sistema touchback, é que aqui, em cada grupo de dente, que é uma serra de 24 dentes, ela tem aqui, na lâmina que corta, o seu ângulo de ataque e o ângulo de saída. Como é que funciona isso aqui? O ângulo de ataque corta e aqui atrás tem um ângulo de saída com um cutelozinho. Isto facilita não só o corte, mas evita o touchback, evita da madeira vir bater, tocar. Então ela sempre está limpando o corte, porque aqui a lâmina está no ângulo de ataque, sentido frontal, e o cutelo aqui, replicando o cutelo da máquina, está para trás, provocando o quê? Uma borda de fuga. Então, borda de ataque, ângulo de ataque, borda de fuga, ângulo de fuga. Além de jogar os resíduos para trás, permite um corte limpo, evita o fechamento da madeira, já auxiliado pelo cutelo, e torna um corte mais preciso. Então, eu fiz questão de destacar isso aqui, porque isso aqui é o sistema de aerodinâmica que o fabricante fez, dentre outras serras. A Frevos também vem nesse sistema, a Diablo também vem nesse sistema, e tantas outras serras têm adotado esse sistema. Só que a DeWalt ela inova com esses microcortes aqui, nesses ângulos específicos, e essas ranhuras, que além de reduzir o ruído, resfria a lâmina, evitando assim um desgaste maior, queima da madeira. Então, uma serra bem interessante, tá? Com bastante recurso. Então eu fiz questão de destacar isso aqui
para que nós tenhamos aqui uma informação mais precisa possível. E no pacote dela, vem exatamente destacando aqui, ó, Exclusive Touchback, ou seja, uma tecnologia nova que evita aqueles traços para baixo, aqueles trancos para trás, ou seja, evita que a madeira volte para você. Claro, não pode ter prego, mas é um sistema muito bom que torna o corte limpo, preciso, sem ruído, com menos ruído, verdade, né? E uma maneira bem inteligente que a DeWalt está colocando para nós. E aqui está aqui o sistema que ela colocou aqui, ó. Essas ranhuras que low vibration, quer dizer, baixa vibração, baixo ruído, entendeu? E também, se tem baixa vibração, se tem baixo ruído, também baixo aquecimento, ok? Então essa é a nossa serra. Agora nós vamos para a máquina para fazer a troca, ok? Isso aqui é a nossa serra, tá? Aqui está a especificação dela, DW745B2, a especificação da nossa serra, compatível com a serra que nós acabamos de apresentar. E vamos iniciar o processo de substituição da serra. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho aqui meu esquadro, né? A minha régua. Vou tirar ela da linha da proteção da serra. Vou dar um torque para cá, para que eu venha tirar e deixar a área que eu vou fazer a substituição livre, a área de trabalho, para acessar o eixo e a sua porca. Então, para eu fazer isso, o que eu vou ter que fazer para me ter acesso a este eixo? Eu vou ter que levantar o máximo que eu posso da serra que será substituída. Então, eu levantando o máximo da serra que vai ser substituída, eu já tenho condição manual de substituir a serra que já está desgastada, que já está um tanto quanto cega. Este aqui é o cutelo que nós falamos, que evita com que, ao cortar, a madeira se feche e evite também outros tipos de problemas no corte, que é deixar mais marcas, a madeira se fechar e provocar um acidente. Então esse cutelo aqui é o mesmo sistema do bordo de saída que nós apresentamos na serra que nós compramos. Vamos pegar agora as ferramentas que nós precisamos utilizar, que geralmente fica aqui na lateral da serra. Estou aqui tirando. Então, com essas duas ferramentas aqui, nós vamos fazer a substituição da serra. Então, nós vamos procurar aqui uma posição para a gente estacionar. Pronto. Então, observa que nós trabalhamos com um sistema de rotação, né? Que vai dizer o seguinte: eu aperto folgando e folgo apertando. Então vamos dar um exemplo de como funciona isso. Eu coloquei nesse sentido aqui para quebrar o torque da porca do eixo da serra que vai ser substituída. Será que vai dar certo? Ó. Será que vai dar certo? Vamos ver. Ó. Eu estou quebrando o torque. Uma vez que eu quebrei o torque, eu já posso utilizar as mãos até para que a porca não caia no compartimento coletor da serra. Então, eu com a mão, com cuidado, vou folgando, porque eu acelero o processo de substituição. Então eu tenho aqui a porca e tem o flange da porca da qual eu vou estar tirando. Estamos aqui quase com a porca nas mãos. Lugar um pouco apertado, mas a gente consegue.
E o curioso é que isso aqui... Pronto, tá aqui a porca. Agora vamos tirar o flange. Esse é o flange. E vamos finalmente retirar a lâmina que nós vamos substituir. Conforme nós falamos, ó, vai sair uma lâmina de 10 polegadas, 254. Percebe que o estado da lâmina está bem desgastado? A gente passa a mão aqui, ó, e você não vê mais aquela superfície cortante. Ó. Eu estou passando a mão e eu não sinto nem muito mais o atrito da vide, né, cortando. Ótimo, tudo bem. Então agora nós vamos, ó, colocar a serra. Então essa sai, vai entrar essa. Então observa o sentido da serra, os dentes da serra. Então se eu colocar dessa forma, eu vou estar colocando a serra no sentido errado de rotação do motor. Então eu tenho que virar esta serra para que os dentes dela esteja no mesmo sentido que foi substituída. Com a diferença de que essa aqui tem exatamente esse bordo de fuga, como foi falado, mais saliente, para prover um corte mais preciso, mais limpo e ajudado por essas ranhuras que já explicamos, que diminui ruído, diminui o aquecimento, promove uma ventilação e um corte mais preciso. Então, com um eixo de 16 milímetros, que na verdade é 5/8 da polegada, eu não preciso de um redutor, ou seja, um flange, uma luva redutora. Eu não preciso. Então ele já vai entrar certo do eixo da DeWalt. Então, como eu não precisei tirar isso aqui, porque ele vai me auxiliar, vamos colocar de volta o flange. Esse flange ele provoca o equilíbrio do aperto e o ajuste da serra no eixo. E agora nós vamos fazer o sentido contrário. Nós vamos apertar a porca como se estivéssemos tirando a porca. Aí que eu tenho que achar o filete de rosca certinho aqui, até ele pegar, porque eu tenho que pelo menos entrar com 3 filetes de rosca. Nós temos pouco acesso aqui, o espaço é pequeno. E a gente vai ficando velho e já não enxerga tão bem como na juventude. Pronto, olha, o sentido que eu estou fazendo é como se eu estivesse no sentido contrário. Ou seja, a gente aperta folgando e folga apertando. Então, como eu não tirei isso aqui, agora eu só vou inverter o sentido e eu tirei fazendo esse movimento. Agora eu vou colocar fazendo este movimento. Então, eu fazendo esse movimento, não precisa apertar muito, o suficiente para você perceber que a sua própria força provocou um equilíbrio, porque você pode provocar um overtorque. O que é um overtorque? No sistema mecânico, sempre se aperta pela porca e sempre se folga pela porca. Se eu colocar uma carga de torque muito grande aqui, eu posso provocar um overtorque. Então, aqui, ó. Chegou no momento que a minha própria força já é suficiente para travar a porca, eu não preciso exagerar nesse torque. Eu posso danificar a porca, posso danificar o eixo, posso provocar um overtorque. Então, cheguei no meu momento de fixação, no meu torque necessário. Eu já estou com a lâmina instalada. Então, percebe que essa diferença aqui do cutelo significa exatamente a diferença de 10 polegadas para 8/4. Se aqui eu tenho 210 e aqui eu tenho 254, então se eu subtrair 54
de 10, eu vou ter daqui para cá 44 milímetros de diferença. Então, aqui eu tenho 44 milímetros ou 4 centímetros,4 milímetros. Então, 0,44 é o que eu tenho de distância daqui para cá, que é a diferença de 254, que é 10 polegadas, para 8 1/4, que é 210. Então, essa redução aqui também vai provocar uma redução da altura da minha serra. Então, na verdade, eu vou trabalhar mais ou menos aqui com 8 centímetros,10 de elevação, que seria a conversão natural. Estou falando de 8 polegadas. Então, nós temos aqui a serra substituída, temos aqui o disco substituído e logo em seguida vamos fazer o teste do corte. Vou colocar aqui a janela de proteção da lâmina de serra e da serra de bancada, por onde a gente normalmente corre com a madeira, né? Tem aqui a abertura, tem aqui uma porquinha de trava, mas antes, é muito interessante, antes de colocar isso aqui, fazer um teste de giro da serra. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um simples toque para ligar e ver a performance da serra inicial. Então, nesse toque aqui, eu consigo perceber se a troca da serra dentro do torque necessário foi necessário para que a serra ficasse justa o suficiente para que fosse utilizada com segurança. Então vamos lá. Ok, então a serra ela foi ligada, a lâmina girou normalmente e isso já nos diz que eu posso colocar a janela de suporte de corte da plataforma da nossa serra de bancada. Muito bem, próximo passo agora nosso, eu vou trazer a nossa régua e assim vamos, agora que a serra foi substituída, ligada, feito o teste de torque, girou normalmente, sem nenhuma deformação, ou oscilação, ou desbalanceamento, no seu sentido correto. Agora vamos fazer um teste. Vou usar esse pedaço de pinos. Aqui está a nossa guia de condução, que nos protege contra acidente. Vou trazer a régua para uma posição segura. Aqui é uma parte que eu quero retirar, uma parte bruta. Eu já verifiquei que não há prego, não há nenhuma interferência na linha de corte. Vou fixar a régua. Vou aproximar. Ó. Então, o que que acontece? Percebe que está muito próximo do suporte de segurança. Então, para fazer esse corte, eu vou ter que fazer o uso das mãos, tá? Mas é um tipo de coisa que eu faria normalmente numa situação normal. Como eu quero utilizar esse instrumento, o que que eu faço? Eu vou abrir mais o espaço da régua para eu mostrar a condução desse corte com o uso desse instrumento. Então, eu afasto da serra. O resultado. Limpa, ó, um corte limpo. Olha a perfeição disso. Olha só isso.
Olha o resultado desse corte. Olha a performance da serra. Olha aqui, a serra está limpinha, o corte limpinho. Nós não temos marca de corte, não temos marca de ranhura. E isso já me passa a diferença de você cortar com um disco já desgastado, queimando a madeira, deixando corte de ranhura, para um disco, uma performance muito boa. E aqui nós vemos a atuação desse dispositivo aqui. Eu falei do bordo de ataque e o bordo de fuga, que é um mini cutelo que trabalha em conjunto com o cutelo da máquina. Você percebe que ele proporciona um corte mais limpo, mais preciso, sem as marcas gritantes de ranhura e sem aquelas queimaduras de serra cega. Então, a serra está aprovada. Eu não preciso, para trabalhar com esse tipo de material, tá? Uma serra muito alta. Se eu quiser trabalhar num corte maior, eu vou substituir esse disco de 8 1/4 por um disco de 10. E nós temos aqui, na nossa oficina, uma serra de esquadria com um disco maior, onde tem uma serra Freud, que nós cortamos um corte muito mais alto naquela serra lá e trazemos para cá para fazer os cortes de precisão. Eu vou mostrar por que eu optei por esse disco de 8 1/4. Porque eu tenho aqui um disco de 300 milímetros na verdade, que é uma serra Freud com o mesmo sistema touchback. Mesmo sistema de touchback. Então, por que optamos por um custo-benefício de comprar uma serra daquele tamanho e não uma de 10 polegadas que é mais cara? Porque aqui eu já faço o corte inicial, tá? Cortes mais alto, levo para aquela máquina e lá eu faço um corte mais preciso, usando um disco mais barato, um custo-benefício econômico e tão preciso quanto uma serra Freud. Ok? Valeu!